Bom dia, meu querido irmão, que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, tua família, teus filhos, a tua descendência. Bom, meu irmão, hoje nós vamos falar sobre um milagre de Jesus, uma demonstração de poder, na verdade. E talvez aos olhos humanos de hoje, principalmente, nem seria algo de bom, mas seria um motivo para muita reclamação. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 12, fala assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Agora lá no versículo 20 vai falar assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus vinha de um dia de intenso gasto de energia. A sua entrada em Jerusalém havia causado muita repercussão, muito problema. Depois desse cansaço e das emoções de um dia anterior, no caminho de volta à cidade santa, o mestre teve fome. E à beira do caminho, a uma certa distância, uma figueira coberta de folhagens, de forma precoce, pois era ainda primavera, e chamava a atenção de Jesus. E o mestre se aproxima dessa figueira para ver se encontrava algum figo para se alimentar, mas ele acaba encontrando somente folhas. Meu irmão, naturalmente, a figueira ela apresenta os seus frutos bem antes de se cobrir de folha. E em Jerusalém, os primeiros figos, também chamados de bêberas, só amadurecem após o mês de junho. E os figos de verão não amadurecem antes de agosto. Por isso, Marcos afirma que não era ainda tempo de colher figos. Porém, a folhagem exuberante, linda, que a figueira seca apresentava, poderia ser um sinal de que a árvore estava em terra muito fértil e de alguma forma pudesse ter já alguns frutos maduros por detrás daquelas folhas. Mas era, meu irmão, por aparência. A figueira estéril, ela não possuía fruto algum. A figueira seca, ela tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. As suas folhagens atraíam os desavisados, praticando assim um tipo de farisaísmo vegetal. Tinha aparência de ter, mas não tinha. Tinha a aparência de ser, mas não era. E enganava, iludia, passava por algo que não era e que não possuía. O exterior dela estava muito lindo, cheio de folhas verdinhas, enquanto que as outras árvores, devido à estação do ano, estavam todas secas, peladas, de forma alguma tinham folha. Interessante que o mestre, contra as outras figueiras que estavam sem folhas e sem frutos, ele não reclama de absolutamente nada e nem amaldiçoa aquelas figueiras. As outras figueiras, elas estavam sem fruto algum, porém apresentavam a sua imagem verdadeira, sem querer se passar por algo que não eram. Estavam sem folhagem alguma. Quem as vissem, saberiam que não encontraria figo nela. Afinal, não era tempo de figo. Não havia nada de errado em não apresentar frutos, pois não estava na época certa. Porém, no dia seguinte, meu irmão, na terça-feira, os discípulos notam que aquela figueira estéril tinha se tornado em figueira seca, desde as suas raízes. E esta maldição contra a figueira seca, sem dúvida, tem uma simbologia semelhante à de uma parábola que já falamos aqui, que é a parábola da figueira estéril. Meu irmão, muitos religiosos israelitas, apesar de terem até testemunhado favores divinos, milagres através dos séculos e tantos livramentos, insistiam em apresentar sobre a sua cultura uma aparência religiosa e muito superficial, mas infelizmente desprovida de qualquer tipo de fruto de arrependimento. E Jesus, o supremo agricultor, aquele que faz todas as coisas, que criou todas as coisas e é dono de todas as coisas, anuncia que usaria o machado para cortá-los. Não adiantava a aparência de santidade, como muitos fariseus religiosos de Israel faziam. Eles queriam ser vistos pelos homens como melhores, os mais justos, os mais adoradores, que oravam com mais intensidade, que jejuavam mais, que se sacrificavam mais.
As suas vestes eram melhores, só andavam na companhia dos mais santos, viviam em busca de aparência, do louvor dos homens. Suas folhagens estavam verdinhas, muito exuberantes, mas neles nunca se encontravam os frutos do amor, do perdão e da misericórdia. Eles só acreditavam em sacrifícios e punições e que no final terminavam tudo no seu eu. Eu jejuei, eu orei, eu fiz, eu sacrifiquei, eu sou santo, eu mereço. Por não reconhecerem os seus pecados, o fruto do arrependimento estavam sendo rejeitados por Deus. Porque as obras têm que ser feitas em amor. O único eu que deve prevalecer em nós é o de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode enganar a Deus. O homem é quem engana a si mesmo. Deus conhece o coração humano, Ele sabe das suas intenções. Não se pode viver de aparências. Nós temos que ser em essência, não em aparência. Para tudo há um tempo determinado. O erro da figueira seca não foi estar desprovida dos seus frutos, pois não era tempo de dar frutos naquele momento. Mas o problema foi querer ser mais, ou parecer ser mais do que as outras figueiras sem ser. A parábola da figueira estéril nos dá um importantíssimo ensinamento. Somos todos filhos do nosso Pai Celeste, somos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. Se nos submetermos em amor às águas do Espírito Santo, em igualdade, em irmandade, Ele, o nosso agricultor, cuidará de nós para que no tempo certo apresentamos os nossos frutos em amor. Não precisamos aparentar uma espiritualidade, precisamos ter uma vida espiritual e essa vida exala frutos e no tempo certo, de tempos em tempos, frutificai. Meu amado irmão, que essa palavra possa ter entrado no teu coração e que de forma muito intensa você consiga colocar em prática essas palavras de Jesus. Você não precisa se aparecer na frente dos outros, você não precisa ter as suas folhagens verdinhas, mas o que precisamos ter é frutos. E que frutos são esses? Frutos de arrependimento, frutos de uma nova vida em Jesus Cristo, frutos que exalem o amor de Jesus Cristo, a essência do Senhor e marcas da cruz de Cristo. Precisamos estar marcados com a cruz do nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda o meu irmão, Senhor, a entender a Tua palavra, o Evangelho, a essência do Evangelho. Que em nome de Jesus possamos ser tementes ao Senhor em todo o tempo, sabendo que não precisamos e não devemos mostrar nada para ninguém, mas os frutos do arrependimento aparecerão por si só. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo com as bênçãos do Senhor a vida de todo aquele que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus.